queria fazer um breve comentário aqui para apresentar essa sessão, que essa ideia dessa mostra Drummond e o cinema começou na minha pesquisa de mestrado, orientada pelo César Guimarães, ele em 2020, e a gente estava trabalhando com o livro do José Miguel Wisnik, que vai estar aqui hoje com a gente às 7 para um debate, e a gente pensava a relação dessa máquina do mundo, dessa grande máquina capitalista, exploratória, de dominação, em relação com as resistências proporcionadas pelos filmes, né? E no caso do Arábia, a questão da máquina da escrita no filme, contraposta a essa máquina do mundo. Então a gente observa nesses filmes como os sujeitos resistem em meio a essas ruínas, né? E o César lembrou, durante a pesquisa do filme Erosões, do Oswaldo Teixeira, de 2012, que, como no debate aqui com o André Brasil, na quarta-feira, a gente comenta desse lugar do Erosões ali como um sismógrafo, né? Desse destino mineral que viria se seguir aqui em Minas Gerais, com essas cidades que são, de alguma maneira, fadadas por essa exploração do minério, né? Então, eu queria falar isso para apresentar a sessão e agradecer a presença desses dois pesquisadores, realizadores, pensadores, que são fundamentais para essa mostra. Então, é uma honra e uma alegria contar com vocês aqui. Então, a gente planejou em fazer um brevíssimo comentário sobre o Erosões, contextualizando esses filmes nessa mostra. Depois a gente pode debater esse filme e talvez alguma coisa sobre o Arábia também. Eu vou contextualizar o Erosões. Bom, eu faço com prazer, porque eu tive oportunidade de rever hoje. O Oswaldo é um amigo, colega e uma referência, eu acho, para todos nós, né, que nós perdemos há pouco tempo. E hoje foi muito emocionante ver o filme, primeiro por esse caráter visionário, né, do Oswaldo. Acho que essa questão ainda não estava tão colocada para nós, a questão da mineração, que foi se evidenciar realmente a partir de 2015, em Bento Rodrigues, e ele já estava ali atento, né, à realidade desses processos de destruição da terra, mas também atento às pessoas, né? E eu acho que isso, para mim, é só esse comentário que eu queria fazer, porque eu acho que, e nesse sentido, acho que ainda há coisas nesse filme do Oswaldo, primeiro pela inteligência do filme, da montagem, a poesia do filme, mas também por algo que para mim também foi importante quando eu fui fazer esse filme, que era de alguma maneira sair um pouco da questão das representações dadas da mineração, que me parecia que a gente estava ficando progressivamente anestesiado, assim, como se houvesse uma força discursiva, assim, imanente às paisagens destruídas, e a nossa representação desse problema complexo, assim, da mineração, um problema social, político, econômico, enfim, estava ficando um pouco preso a um certo impressionismo, assim, das paisagens derruídas, ao próprio tema da catástrofe climática e ambiental, enfim, que são todas questões muito relevantes, mas me parecia que muitas coisas estavam ficando fora desse processo, porque de alguma maneira a catástrofe ela é realmente anestesiante, né, no sentido de que ela nos choca, mas também produz um sentimento de impotência e a escala da destruição é muito grande, né? Então, para mim, por exemplo, nesse filme eu vi um pouco essa semente lá no filme do Oswaldo hoje, tinha a ver com entender efeitos efeitos talvez mais sutis, vamos dizer assim, desse processo. E entendendo
que talvez, e eu acho que é uma coisa que eu estou enfrentando ainda com esse filme, por isso não terminei, por isso ele se encontra em processo de montagem até hoje, que a relação, né, entre a exploração e o efeito psicológico, emocional, nos laços comunitários, familiares, essa relação ela não pode ser sintetizada por uma imagem da destruição, ou por uma cratera, ou por uma montanha derruída. É um processo complexo mas ao mesmo tempo de entender como essas coisas estão ligadas, né? Como elas fazem parte do mesmo processo. E hoje, vendo os rostos assim do filme do Oswaldo nessa última parte, né? Também entendendo que talvez passasse pela, não sei, de alguma maneira eu vi essa preocupação no filme de forma muito elegante, assim, muito bonita, assim, é um filme muito bonito. Eu acho que, falando assim de contexto, para mim foi um contexto muito importante, esse contexto do filme do Oswaldo. Eu acho que ele tem a ver, o Erosões, com essa sala, especificamente, com coisas que se passaram nessa sala, com filmes que foram vistos nessa sala. Eu acho que a retrospectiva que o Fórum Doc fez, acho que foi em 2006, do Pedro Costa, 2007, foi uma mostra que impactou muito todos nós, assim, naquele momento. E me lembro muito de estar com Oswaldo, Afonso, Maurício, enfim, naquele momento, vendo aqueles filmes e entendendo que talvez um cinema possível em Minas tinha relação com aquelas questões que ele estava colocando, em termos de sociais, mas humanos também, enfim, e em termos cinematográficos. E naquele momento, alguns filmes começaram, assim, naquele ano de 2007, 2008. Eu me lembro que foi quando também o Afonso começou a pensar o Vizinhança, que começou a pesquisa em 2009. O Maurício, a mesma câmera, né, eles tinham a mesma câmera, a famosa HVX-200, que foi uma câmera que participou muito desse momento inicial e acho que tinha a ver com a tentativa de articular assim preocupações em relação a questões, a vulnerabilidades, a fragilidades do nosso estado, da nossa região, com uma ambição cinematográfica, assim, com o desejo de fazer cinema. E eu acho que esse filme reflete muito isso, né? O filme do Oswaldo, Erosões, é um filme que tem uma estrutura muito elegante, assim, e que tem um experimentalismo no documentário, com uma consciência, assim, uma precisão que acho que até hoje permanecem assim como uma referência. Então, boa tarde a todas, todos, todes. É uma alegria estar aqui nesse convite um pouco surpresa, que Pedro me fez, mas que eu gostei muito, que me permitiu aqui, né, reencontrar amigos, pessoas com quem eu trabalhei em outras ocasiões e amizades que começaram há muito tempo atrás, né? E é muito bonito ter essa presença do filme, do Oswaldo aqui, depois o João, e o Pedro, são pessoas que fizeram seus trabalhos, né, junto ao nosso programa na UFMG, que estudaram conosco, pessoas com as quais eu aprendi muito. E tem mesmo isso que o João lembrou, um encadeamento aí de histórias, né? Acho que Oswaldo deixou uma tese inacabada, que era fortemente inspirada nesses filmes que ele tinha visto na companhia, né, nossa e de tantos outros, né, de todo o pessoal do Fórum Doc, de todos os amigos que ele fez aqui, na companhia também de outras pessoas que nos apresentou alguns filmes, como Jean-Louis Comolli, né, que veio a Belo Horizonte, nos apresentou os filmes do Pedro Costa, o do Wang Bing, e o Oswaldo estava fazendo uma tese que era justamente dedicado a esses filmes que se voltavam para compreender esses processos muito complexos, de longa duração. Ele estava especialmente fascinado com Wang Bing, escreveu um texto na revista Devires muito bonito
sobre essa maneira de filmar o trabalho nos filmes do Pedro Costa e no Wang Bing, trabalhando com algumas ideias do Comolli, que tem um texto muito bonito também. Foi Rubinho que nos apresentou esse texto, chama-se Filmar o Trabalho. Que a gente estava muito tomado por isso, né, por esses filmes, e Oswaldo estava ali levando adiante uma leitura que tentava, a seu modo, responder alguma coisa muito importante para o Comolli, que é o que ele chama dessa exceção irremediável das vidas que os documentários conseguem alcançar. E, por sua vez, Oswaldo e eu estávamos lá também às voltas com a leitura do Agamben em torno da singularidade ou da singularização. E é uma questão que repercute no filme do João, de certa maneira, porque eu lembro assim dessas conversas entre nós, né, assistindo os filmes juntos. Havia sempre esse fascínio por esses filmes que se aproximavam de processos históricos muito complicados, muito complexos, que desafiavam a própria escala de visibilidade do cinema, e que faziam filmes que faziam um caminho muito complexo também entre o que a gente chamaria assim, o contexto, as estruturas, as causalidades históricas e as subjetividades, a existência das pessoas. E o que atraía Oswaldo nesses filmes, e acho que atraía tantos de nós e atrai até hoje, a começar, né, também para um outro diretor como o Eduardo Coutinho, é exatamente essa correlação que permanece ao mesmo tempo enigmática e a dinâmica mesmo do documentário. Eu acho que em diferentes situações hoje, vários documentaristas estão trabalhando nessa tentativa, que está ficando mais complicada por causa das mudanças sociais, históricas que atingiram as nossas sociedades, especialmente o mundo do trabalho. Mas é esse desafio de tentar encontrar cada vez mais correlações mais intrincadas, mais nuançadas, mais sinuosas também entre essa existência das pessoas, como a sua subjetividade, e esses processos que realmente acontecem numa escala que desafia o cinema, né? O cinema que tem entre seus elementos expressivos o espaço, o tempo, a fala, como é que ele poderia se aproximar dessas formas que tanto na sua destruição quanto na sua constituição, elas permanecem largamente no fora de campo, né? Se a gente pensar, por exemplo, nós vemos a destruição, o cinema filma a destruição, o cinema pode dar conta de tornar visível a montanha que foi destruída, as ruínas, né? A presença, quase como que uma presença alienígena, né? Daquele maquinário, parecendo a fazer como se o povoado tivesse sido incrustado em meio às máquinas, quando na verdade foi o inverso, né? E que quando nós vemos isso é preciso fazer uma construção temporal para dizer o quão enganoso é a maneira como o visível aparece primeiramente, né? Já que o processo histórico ele veio, destruiu, apagou, alguma coisa permanece no fora de campo, no sentido de que nós não sabemos, né, efetivamente como é que se trama as ordens, né, de quem vai destruir as casas, de quem vem trazer o maquinário. Digamos que há largamente alguma coisa ligada ao poder econômico que está no fora de campo, e que uma tarefa política do cinema é trazer isso que está no fora de campo para o campo, né? Eu estou dizendo isso por causa também porque recentemente, revendo o filme Corumbiara, do Ivan Sancarelli, e trabalhando com o texto do Bernard e da Clarice Alvarenga, e eles escrevendo sobre esse filme, eles falam que é uma tarefa política que o filme do Vincent assume de trazer os fazendeiros que estão no fora de campo para o campo, que eles entrem no cinema e que o filme consiga fazer com eles uma relação de tal maneira que o que é da ordem do poder, seja a sua violência, a sua obscenidade extrema, que de alguma maneira ela entre para o campo do cinema, no sentido de entrar no quadro, entrar no campo cinematográfico, né? Que é uma tarefa política de tentar fazer alguma coisa que está no fora de campo, entrar no campo do cinema. E, por outro lado, quer dizer, assim, uma coisa muito difícil para o cinema, dado a força com que esses agentes, sujeitos, forças, permanecem efetivamente no fora de campo,
né? Por outro lado, no que diz respeito às pessoas, à singularidade das suas vidas, a questão não é simplesmente fazê-las entrar no quadro, mas é como compor, ao compor o quadro, como se a gente fala, né, no sentido de construir um enquadramento, vir a constituir uma relação. E como é que se constitui essa relação, as formas de se constituir essa relação, de tal maneira que a cena venha da relação e não que ela seja exterior àquilo que se faz com as pessoas filmadas. Parece que essa é uma questão que está presente em tantos filmes, e uma questão que é ética, política, estética, e que eu acho que ela foi como que cultivada nessa sala, né? Por muito tempo, cultivada pelo Fórum Doc, sobretudo, né? O Fest Curtas, outros festivais que acontecem, mostras que acontecem nessa sala, iniciativas como essa do Pedro. A nossa subjetividade de espectadores foi, por assim dizer, aprendendo essa questão aqui. Pensando nesse filme, nessa mostra do Drummond, porque em muitos debates aqui apareceu essa ideia de que o Drummond é esse poeta que fala sobre essa máquina do mundo. Então essa questão de escala, né, dessa máquina que se confunde com o próprio mundo, que é essa grande máquina capitalista. E ao mesmo tempo o Drummond é o poeta que procura escrever sobre as vidas menores do país, como ele enuncia no poema Vida Menor. Então ele está escrevendo ali sobre a morte do leiteiro. Então o foco dele vai desde essa grande máquina até aquela pessoa que está ali numa situação cotidiana, numa cidade, ou de uma grande cidade brasileira, ou do interior, né? Eu acho que o seu filme faz um pouco isso, esses dois movimentos de abordar esse assunto, né, que lida com essa grande máquina e ao mesmo tempo filmar essas vidas menores e dar atenção a essas singularidades, como o César falou.